Muito bom dia para você que acompanha a CBF TV ao vivo em todas as plataformas, as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e também o nosso site oficial cbf.com.br. Temos imagens ao vivo do auditório na sede da Confederação Brasileira de Futebol, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Dentro de instantes, o técnico Vadão vai divulgar a lista das convocadas para a Copa do Mundo Feminina 2019. A Copa do Mundo que acontece na França, essa edição acontece na França, e a seleção brasileira está no grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica. Por falar em Jamaica, a seleção brasileira vai fazer a estreia justamente contra a Jamaica, que acontece aí no dia 9 de junho, portanto, a estreia da seleção brasileira. O horário vai ser às 10h30 da manhã, então todo mundo ligado. O pessoal vai poder acompanhar a Copa do Mundo Feminina também na Globo, né, com transmissão nos canais abertos, né, o pessoal que acompanha pela televisão e também, lógico, nos canais fechados que acompanham aí a Copa do Mundo Feminina e a Seleção Brasileira Feminina. Já vai mandando a sua participação, mandando o seu alô através do nosso YouTube. Não esquece de se inscrever no canal também, porque tem muito conteúdo bacana. Você já viu algumas imagens aí? O presidente Rogério Caboclo, ali cumprimentando o Edu Gaspar, né? Também ali agora o Dr. Carlo falando com o presidente Rogério. Pessoal chegando, né, para poder acompanhar essa convocação do técnico Vadão da Seleção Brasileira Feminina. Então, como eu ia dizendo, o Brasil está no grupo C. O grupo C que tem Austrália, Itália e Jamaica. A estreia é justamente contra a Jamaica no dia 9 de junho, às 10h30 da manhã. Então anota aí na agenda a estreia da Seleção Brasileira Feminina. A Seleção Brasileira vai fazer um período de aclimatação, um período de treinamentos em Portugal, na região ali do Algarve, em Portimão, para já ir se acostumando um pouco ali com a primavera europeia, e se habituando ali um pouco com o clima para chegar na hora da Copa do Mundo e tá todo mundo 100% focado, sem nenhum problema. Vamos lá então, aqui na segunda rodada. Já temos imagens, então a Laura Zago também já está lá embaixo. Vamos lá. De vocês aqui. Hoje é um dia muito importante para nós, que vamos anunciar a lista das convocadas para a Copa do Mundo da França. Por isso eu convido ao palco o técnico Vadão e o coordenador de seleções femininas, Marco Aurélio Cunha. Primeiro, o Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas, vai passar um panorama sobre a nossa preparação, a estratégia adotada após Copa América, e depois o técnico Vadão vai anunciar a lista das 23 convocadas, e aí sim a gente abre para perguntas. Bom dia a todos. É um prazer enorme ver esse auditório tão cheio, com tanto interesse da mídia, por um evento do futebol feminino. Aproveito para agradecer a presença da diretoria da CBF, em nome do presidente Rogério Caboclo, todo o apoio, todo o esforço que tem feito para que o futebol feminino se desenvolva no Brasil, especialmente dando condições plenas à seleção brasileira, à nossa equipe, desde a equipe principal até as de base, por esse projeto de desenvolvimento do futebol feminino do Brasil. E vê-los todos aqui em grande número é um momento marcante, porque certamente dá a dimensão do que hoje o futebol feminino vem representando. Eu inicio a nossa fala agradecendo muito as 51 atletas que, pós-Copa América, trabalharam por esse projeto. É óbvio que os testes são feitos, as meninas colaboraram demais, então, aquelas que não estão convocadas, eu gostaria de deixar o meu abraço, a minha gratidão, e a expectativa que sempre haverá portas abertas e oportunidades em novos torneios. Essa lista é uma lista que pode ser mudada até o dia 26, em razão de atletas estarem jogando. Existem outros torneios internacionais, temos a Copa de Portugal, dia 18, temos o próprio Campeonato Brasileiro. Esperamos que ninguém se lesione, mas
ela está aberta até o momento da viagem, que será no dia 21 para Portugal. Nós escolhemos, e já falamos sobre isso num café da manhã que aqui fizemos na CBF, a escolha de Portimão, um apoio do clube local, a Portimonense, que nos ofereceu toda a sua estrutura para a gente fazer 14 dias de trabalho lá, que esperamos que seja bastante proveitoso para um grande momento na Copa do Mundo Feminina na França. No dia 21 saímos, terça-feira pela tarde, estaremos dia 22 em Portimão, depois iremos no dia 5 para a França, quando aí sim daremos a largada para a Copa do Mundo Feminina. A partida em Grenoble será no dia 9, a nossa estreia contra a Jamaica. Esperamos fazer um ótimo campeonato, uma grande Copa do Mundo e, seguramente, somos também candidatos ao título. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Vadão, para que ele apresente essa lista e depois estaremos à disposição para quaisquer perguntas que vocês queiram nos fazer. Mais uma vez, agradeço muito a presença de todos. Bom dia a todos. Reforçando o que o Marco falou, que é muito importante para nós, agradecer a todas as atletas que tiveram nesse período conosco. Foram 51 atletas, a partir da Copa América, que passaram pela gente em jogos, em treinamentos. Muitas vezes a gente não era data FIFA e sempre a CBF nos apoiou em períodos de treino fora da data FIFA, com atletas que estavam no Brasil, para que a gente pudesse observar mais de perto algumas atletas, e até, inclusive, as atletas mais jovens. Então, obviamente que é um momento que você tem que escolher 23, muita gente aqui acaba ficando fora, mas nós agradecemos imensamente todos os atletas que estiveram conosco nesse período, nos auxiliando sempre de alguma forma, né, e também com a chance de poder estar aqui. Então, a gente vai começar, vamos começar pelas goleiras, né? Aline, goleira do Tenerife da Espanha. Bárbara, Avaí Kinderman, Brasil. Letícia Isidoro, Corinthians. Laterais, Fabiana, conhecida como Fabiana Baiana, Internacional de Porto Alegre. Letícia Santos, Sport Clube Sand, Alemanha. Tamires, Fortuna, na Dinamarca. Camila, Orlando Pride. Érica, começando pelas zagueiras agora, Érica, Corinthians. Kathleen, Bordeaux da França. Mônica, Corinthians. Tayla, Benfica de Portugal. Os meio-campistas, Andressinha, Portland, Estados Unidos. Formiga, Paris Saint-Germain, França. Adriana, Corinthians. Thaisa, Milan, da Itália. E, finalmente, as atacantes. Bia Zanerato, Incheon Hyundai, Coreia do Sul. Cristiane, São Paulo. Raquel, Sporting Clube Huelva, Espanha. Debinha, North Carolina, Estados Unidos. Geise, Benfica, Portugal. Ludmila, Atlético de Madrid, Espanha. Marta, Orlando Pride, Estados Unidos. E, finalmente, Andressa Alves, Barcelona, Espanha. Bem, após a divulgação da lista das nossas atletas convocadas, eu também anuncio a presença, agradeço, da nossa chefe de delegação, doutora Michele Ramalho, que vai acompanhar a nossa seleção, a presidente da Federação Paraibana de Futebol. Seja bem-vinda, doutora Michele, muito obrigado por mais uma vez acompanhar a seleção feminina. Já o fez na Austrália, uma vez chefiando nossa delegação. Eu espero que traga bastante sorte, que nos ajude bastante
nessa missão aí, e parabéns ao presidente pela escolha tão feliz de levá-la junto conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco também. Agora, o Greg e a Bárbara já estão repassando a lista de convocados. A gente vai dar alguns minutinhos para vocês repassarem. A gente já abre para a coletiva e é o tradicional, levanta o braço, a gente vai anotar aqui e todo mundo vai poder perguntar. Tranquilo? Vamos lá, vamos começar? Pode ser? Tá. Greg aí. Oi, Vadão, bom dia. Eu sou Lisandra Trindade, do Grupo Globo. Eu queria que você nos dissesse quais são as suas expectativas realistas para esse Mundial, tendo em vista que hoje a seleção brasileira já não tem o favoritismo de outros tempos, vem de resultados negativos, mas segue com suas craques, Marta, Formiga, Cristiane, e traz jovens promessas também à equipe. Bom, vamos entender que as nossas pretensões são sempre a de vencer. Nós temos condições para vencer. Você disse uma coisa importante. Teve um aumento significativo de seleções que vão disputar esse tão esperado título mundial. Mas não vamos esquecer que essa dificuldade não é só para nós, são para os outros também. Haverá confrontos onde que pode culminar numa saída de uma grande seleção jogando com outra grande seleção. Então, o nosso otimismo em relação a um bom resultado é o que está na cabeça de cada um de nós e de cada uma das meninas que a gente já conversou isso numa reunião muito importante que nós fizemos. Então, a nossa expectativa é altamente positiva. Como você disse, nós temos atletas ainda de uma qualidade ímpar. Temos uma coisa que hoje se fala muito de plano tático, né, que é imprescindível, mas nós temos atletas que são capazes de resolver o problema com jogadas individuais, coisa que pouca gente tem. Nós ainda temos esse privilégio. Então, a gente sai daqui muito otimista de fazer uma grande campanha e dizendo, inclusive, buscar esse tão almejado título mundial. Eu acho que nós estaremos muito mais preparados depois desses 15 dias, coisa que a gente não tem tido, né, não teve nesses amistosos. Aqueles resultados negativos, aquilo é passado, o presente é o que vale a pontuação, é o que vale o Mundial, e é nisso que nós estamos nos focando. Vadão, aqui atrás, bem no finalzinho, na última fileira, Roberta Barroso, da TV Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse, né, sobre, especificamente, a Formiga, que com essa convocação entra para a história. Ela vai disputar a 7ª Copa do Mundo da carreira, a maior jogadora, né, a conseguir esse feito entre homens e mulheres, e também ela se torna a atleta mais velha entre as mulheres a disputar uma Copa do Mundo. Então, falar sobre a Formiga, essa referência na seleção. Bom, eu fiz um esforço muito grande para a Formiga voltar, né, porque a Formiga já tinha se despedido da seleção, e quando eu retornei, eu fiz um pedido a ela para que ela nos ajudasse na Copa América, que a gente conseguisse a vaga, porque teria que ser o campeão para conseguir a vaga direto da Olimpíada, principalmente, e logicamente, para o Mundial. E a Formiga atendeu o nosso pedido, atendeu o apelo também da própria CBF, daqui nós, do Marco, o meu particular, e a Formiga voltou. A Formiga é um dos maiores exemplos que nós temos no mundo. A gente sempre brinca, ela não é desse planeta. Ela completou 41 anos e renovou seu contrato por mais um ano com o Paris Saint-Germain, para você ter uma ideia do que ela representa, não só para nós, mas mundialmente falando. Então, ela é uma grande referência e não poderia ficar fora, de hipótese alguma, de um projeto desse que a gente fez com tanto esforço, com tanta dedicação. Bom dia, Marco Aurélio. Ivadão aqui, Cícero Melo, da ESPN Brasil. Bom dia, Cícero. Tudo bem? Bem, a sua direita. Direita. Beleza. É uma pergunta para cada um. Vendo. Por favor, para o Marco Aurélio, a gente está vendo que a estrutura mudou completamente. Para a primeira vez que se tem uma convocação de seleção nos moldes da seleção masculina. Se o Brasil hoje está no mesmo nível de estrutura de qualquer outra seleção, e para o Vadão,
são duas questões. Primeiro, se a Marta ainda faz realmente toda a diferença, ou pela idade já é uma jogadora, apesar de ser a melhor do mundo, que já não faz tanta diferença como fazia antigamente. As adversários marcam ela muito bem, inclusive adversários muito fortes. E que você traçasse rapidamente um perfil, coisa muito rápida, dos 3 adversários que o Brasil vai encontrar na fase de classificação: Austrália, Jamaica e Itália. Obrigado. Cícero, é tão importante esse momento que até vocês todos estão aqui, não é? Então, a mudança que a CBF fez, que o futebol feminino tem feito, através do seu próprio esforço e de tudo que a CBF tem proporcionado, novos campeonatos, maior número de jogos, a abertura de times de camisa jogando futebol feminino, tudo isso faz com que essa sala esteja cheia hoje e a gente possa, em estrutura, oferecer aquilo que os homens têm. Eu sempre digo que futebol feminino e masculino são unidades de negócios diferentes, porém, o tratamento deve ser igual. E o tratamento que a CBF dá às meninas hoje é exatamente igual àquele que dá aos homens, com unidades de negócios diferentes. Mas tudo aquilo que os homens têm, as mulheres têm aqui na seleção brasileira. Isso me deixa muito orgulhoso, porque foi uma conquista de todos nós, uma aceitação de todos nós. Então, eu acho que nós estamos no mesmo patamar de outras seleções, guardadas as diferenças sociais e de investimento na área do estudo, da universidade, que alguns países mais desenvolvidos levam vantagem sobre nós na formação. Mas, se Deus quiser, vamos equilibrar isso. Bom, em relação a Marta é Marta ainda, indiscutivelmente, independente da idade. Ela não tem uma idade assim tão avançada que ela não possa desequilibrar nessa Copa do Mundo. Obviamente que depende de toda uma estrutura, depende do desempenho da equipe. Todo mundo diz que o Messi no Barcelona joga muito mais do que joga na seleção. O Barcelona joga junto há 15 anos com a maioria dos jogadores, então o entrosamento é outro e as coisas favorecem. Eu assisti agora, sábado, um jogo do Orlando, e o Orlando perdeu de 3-1 em casa. As jogadoras da seleção, as grandes jogadoras da seleção, não jogaram, porque elas já estão em treinamento para a Copa do Mundo. Então, o time do Orlando estava bem desfalcado. Mesmo assim, a Marta foi o grande destaque da equipe do Orlando. Então, mesmo com dificuldade, o Orlando não fazendo um grande jogo, todas as vezes que a Marta pegava na bola, ela sempre criava uma situação interessante. Então, a Marta ainda é a Marta, e é óbvio que nós não podemos jogar tudo nas costas dela, que ela tenha que resolver. Eu acho que a equipe estando bem, que é o que nós vamos fazer agora nesses 15 dias de treinamento, e dar uma estrutura tal que seja facilitado o trabalho da Marta, né? Para que ela possa realmente fazer aquilo que ela sabe que é a decisão, o poder de decisão que ela tem. Em relação a os adversários. Que nós sim. Em relação aos nossos adversários, nós temos a Jamaica, que foi a surpresa, né, que nunca tinha participado. A gente já assistiu vários jogos da Jamaica, inclusive os jogos que ela conseguiu a classificação. Depois ela fez 2 jogos com o Chile. É uma equipe que não foge da característica do futebol africano, uma equipe muito forte, muito veloz, com boa estatura. Joga muito em função de uma atacante muito alta, que é a centroavante, que sabe proteger, sabe dar o momento, o time, para esperar o restante da equipe chegar. Então, quando ela está sendo pressionada, ela sempre vai esticar a bola nessa atacante, que é o grande desafogo. Então, é uma equipe muito forte, veloz, e nós esperamos explorar as outras coisas que a gente percebeu que no decorrer dos jogos ela cometia. Às vezes um pouquinho de distância entre as linhas, tal, mas como todo mundo vai se ajustar até lá, a gente não sabe se nós vamos ter essa facilidade. Mas, de qualquer forma, é uma equipe nos moldes africanos mesmo, com muita velocidade e com muita força. Em relação à Austrália, a Austrália é considerada uma das favoritas aí ao título mundial. Ela vem vindo num crescente. Nos últimos anos, aí, mais recente agora, ela teve resultados muito bons nos amistosos, nas pequenas competições e também na própria eliminatória. Então, a Austrália é uma das favoritas também a essa briga. E depois vem a Itália, que há pouco tempo atrás, num raio de 3, 4 anos, não representava tanto em termos mundiais, mas houve um grande investimento no futebol italiano, feminino, e hoje a Itália joga de uma forma
que é característica do futebol italiano, uma compactação muito forte defensiva, né? A Itália sempre se defendeu muito bem, seja masculino, agora o feminino, e com passes rápidos e jogadas rápidas pelas laterais. Então, nós vamos enfrentar uma Itália bem diferente daquela Itália que, inclusive, teve no Brasil. Eu já tinha saído, foi no torneio internacional em Manaus. A Itália veio, fez a final com o Brasil. Naquela oportunidade, o Brasil foi campeão. Mas a Itália teve uma ascensão muito grande nesses últimos 2, 3 anos. Então, eu acho a nossa chave bem equilibrada, todo cuidado é pouco, e as dificuldades serão para todas elas. Então, eu acho que vai ser muito competitivo essa primeira fase nossa, e a nossa preocupação é exatamente isso, é levar todos os adversários com a mesma seriedade, independente da tradição. Vadão, aqui à sua direita. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Queria que você falasse primeiro um pouquinho das jogadoras que estavam lesionadas. A Rafaela acabou ficando fora, e a Bia e a Cristiane convocadas. Queria que você falasse da situação delas, da ausência da Rafaela. E uma outra questão, diante dos últimos resultados nos amistosos, qual vai ser o foco nesse período de treinamentos? Que fundamentos, que objetivo você tem como principais nesse período de 15 dias? Bom, em relação às atletas que estavam em recuperação, infelizmente, a gente entendeu que a Rafa e a própria Benítez, né, que eram cirurgias iguais, né, de ligamento cruzado, fizemos de tudo para recuperá-las, ficaram um período grande em Itu agora com a nossa comissão técnica, todos os esforços foram feitos, o Marco até pode, depois se quiser ilustrar melhor, por ser médico, mas infelizmente não foi possível. No caso da Cristiane, a Cristiane melhorou muito. O problema da Cristiane era muito mais simples, eram lesões musculares, né? Precisava dar um acerto muscular nela, isso foi conquistado, foi conseguido, ela está muito satisfeita, muito contente. Fazia tempo que eu não via a Cristiane tão feliz. Então, ela teve uma recuperação muito boa, já está trabalhando com bola, ganhou 3 quilos de massa muscular. O nosso problema da Cristiane era muscular, era uma coisa bem mais simples. A Bia não, a Bia teve uma fratura na fíbula no último jogo do torneio nos Estados Unidos, e precisava de uma consolidação óssea, né? O osso precisa consolidar para que ela não tenha nenhum tipo de problema. Foi feita uma radiografia ontem, e a Bia consolidou a sua fratura. Ela ainda ressentia pequenas dores, atrapalhando assim um trabalho um pouco mais acentuado, mas a partir de agora nós acreditamos que essa dor deva desaparecer, e nesses 15 dias a gente intensificar a Bia também, que é uma atleta muito importante para nós. Bom dia, Vadão. É a Renata, do Vibradoras. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia. São 2 perguntas, na verdade. Uma delas sobre a convocação. Eu estava vendo aqui que são 15 nomes dos 23 são iguais ao da Copa de 2015, né? 65% das atletas são as mesmas. E você, na Olimpíada de 2016, também tem mantido essa regularidade dessas atletas. Eu queria saber por que sendo a mesma base, né, o time caiu muito de rendimento nos últimos tempos e tem acumulado essas 9 derrotas nos últimos 9 jogos. E aí a outra pergunta, acho que pode ser para vocês dois, a gente fez uma reportagem recentemente com a Cici, e também as atletas pioneiras, né, da seleção feminina, e elas sentem muita falta desse reconhecimento, né, desse momento de reconhecer essa história que começou só 30 anos atrás. A gente viu algumas outras seleções fazendo vídeos, né, resgatando essa história. A Alemanha soltou um vídeo muito legal da história de como começou o futebol feminino lá, as conquistas delas. E eu queria saber se vocês não têm essa ideia de valorizar essa história, né, falar, de ter algum contato com as pioneiras, de fazer alguma coisa para estabelecer um vínculo, né, entre essa nova seleção e as mulheres que construíram essa história. Posso começar a responder essa pergunta, que é mais de área de gestão? Nós, aqui, quando cheguei aqui no Mundial de 2015, a Márcia Tafarel foi convocada, esteve conosco no Mundial. A Cici esteve também como assistente pontual em jogos nos Estados Unidos. A Duda esteve também em Tampa. Recentemente convidamos... Michael Jackson também esteve. Pretinha esteve recentemente. Então, nunca nós deixamos de reconhecê-las dentro das possibilidades. As pessoas que moram fora do país, que têm seus trabalhos
localizados em algum outro ponto, evidentemente também têm seus compromissos. E nós, dentro do possível, lembramos, sim, a história de cada uma. Agora, o que nós temos que nos preocupar agora é com a seleção brasileira, a Copa do Mundo, os resultados que são tão cobrados, mas em nenhum momento vamos deixar de lembrar daquelas que fizeram história, como lembramos, sendo lembradas a acompanhar a seleção brasileira em algumas oportunidades. Então, o que falta talvez seja aquilo que você está imaginando, uma matéria, uma questão de fazer um filme, essas coisas assim. Mas, dentro do conceito de lembrança, elas jamais foram esquecidas. Bom, em relação à pergunta que você me fez, realmente nós mantivemos uma base, é uma base ainda que nós acreditamos muito. Houve, obviamente, também muitas atletas novas, algumas até jovens. A gente puxou naquela oportunidade a Letícia, goleira da Sub-20, nós puxamos a Andressinha da Sub-20, a Camilinha da Sub-20. Esse ano nós puxamos a Geise da Sub-20. Então, a gente também deu uma mescla boa de atletas também diferentes. A Kathleen, por exemplo, ninguém conhecia, hoje está figurando a lista aqui, a zagueira que joga na França. Então, a gente tem feito assim, uma garimpagem também para que a gente possa... Adriana, do Corinthians, que é jovem, a primeira vez que a gente convocou a Adriana no torneio da China, ela nem no Corinthians estava, porque as pessoas às vezes falam assim, está jogando no Corinthians. Não, ela jogava no Rio Preto, quando a gente trouxe ela para a seleção. Posteriormente, ela foi para o Corinthians. Então, a gente teve algumas atletas que a gente investiu, em atletas mais jovens, mas essa base é uma base ainda que é significativa para nós e nós achamos interessante manter o maior número possível de jogadores em condições. Tanto é que a Formiga, que mesmo com 41 anos, a gente pediu para que ela retornasse. E ela acabou retornando e nos ajudando. Em relação aos resultados negativos, isso já é uma coisa do passado. A gente tem que entender que agora esse momento é um momento de correção. Senão eu vou começar a falar novamente. Houve uma pergunta anterior sobre as atletas contundidas. Então, nós... Lá na Olimpíada, quando a gente tinha aquela base, a gente trabalhou um ano com a seleção permanente, com a CBF bancando tudo, investindo fortemente para que a gente chegasse na Olimpíada da maneira que nós chegamos, com muita força, taticamente bem treinado, fisicamente, que é uma das maiores preocupações nossa, porque hoje todo mundo está muito bem condicionado fisicamente. Então, nós tínhamos o privilégio de estar junto treinando. Nesse período desses resultados negativos, a gente jamais treinou. A gente se apresentava no local e daí 2 dias jogava. Às vezes treinava no primeiro dia, às vezes não, dependendo da viagem, e treinava e tentava armar uma equipe um dia antes. Pelo excesso de contusões que nós tivemos, que nós estamos citando, e nem falamos ainda da Tayla e da própria da Fabiana Baiana, nós tivemos uma coincidência muito grande depois da Copa América, que foi o excesso de contusões de jogadoras importantes que faziam essa base. E para você formar uma outra base, chegando 2 dias antes das partidas ou dos torneios, é muito mais difícil. E a gente teve dificuldade, indiscutivelmente. Então, daqui para frente, nós estaremos reunidos durante 15 dias. Embora pareça pouco, para nós é muito, porque a gente não estava tendo nada e nós vamos ter 15 dias. Então, as atletas estão muito conscientes. Volto a falar, eu falei isso no início, tivemos uma reunião depois do jogo da Escócia com as atletas, e todas elas deram as suas opiniões, o que nós tínhamos que fazer para o Mundial, né? Porque não adianta mais falar do passado. E foi unanimidade que a gente iria trocar muita ideia quando chegasse nesses 15 dias, para não deixar nada escapar em treinamento, em preparação, seja na parte tática, seja em algum complemento físico, seja em bola parada, jogada ensaiada, que nós vamos treinar muito. Então, eu acho que tudo isso está muito bem organizado, está tudo planejado e com as atletas já bem cientes daquilo que nós vamos fazer em Portugal. Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Agora eu estou aqui na sua ponta direita, aqui, Vadão. Tudo bem? Eu já estou há muito tempo nisso, sou do tempo um pouquinho depois do radar, depois dessa Copa do Mundo, né, na China, e a CBF bancando a seleção permanente, a luta do René Simões, depois de outros profissionais, agora sua, Marco Aurélio, do Vadão também, e Zé Duarte, né, que passou aqui também. Aonde eu quero chegar? A Série A1, A2 em TV aberta, o Mundial
da França também na TV. Fiz uma contagem rápida aqui, tem 17 câmeras acompanhando o futebol feminino. Eu queria saber de vocês dois a importância hoje de ter o Campeonato Brasileiro em 2 divisões, se isso ajudou na hora da formação da lista e a realidade do futebol feminino para um público. Só para ilustrar, o ano passado o maior público da Vila Belmiro foi na decisão Corinthians e Santos, né, futebol feminino. Bom, vou tentar responder. É claro que, com o número de times envolvidos no Campeonato Brasileiro agora, com Série A1 e A2, os times de camisa voltando a ter times femininos, alguns não tinham, outros voltaram a ter, como o próprio São Paulo. Então, a gente fica muito feliz. Eu diria que não houve tempo ainda para que essa mudança, que foi de 2 anos para cá, reflita tão positivamente no resultado da seleção brasileira. Mas só de formar base, ter sub-17, sub-20, essas equipes estarem preocupadas com o futuro do futebol feminino, terem comissões técnicas competentes, que tenham conhecimento na área, tudo isso vai refletir provavelmente para a próxima Copa. Essa aqui nós já temos jogadoras jovens, fruto desse desenvolvimento. Mas seguramente na próxima Copa teremos muito mais jogadoras vindas desse sub-17, sub-20, que vão substituir naturalmente os grandes ídolos do futebol feminino brasileiro. E para responder a mesma pergunta que você perguntou para nós dois, o Marco respondeu a parte externa, vamos dizer assim, e tecnicamente falando, né, que é a minha função, melhorou demais, porque mesmo muitas equipes que não têm a condição de treinar, as meninas ganham muito pouco, tem que trabalhar, às vezes acontece uma goleada ou outra que reflete que algumas equipes têm um regime profissional, como as equipes aqui de São Paulo, e tem equipes que não têm o regime profissional ainda, pela dificuldade, por uma série de coisas. Mas, tecnicamente falando, a gente tem aonde buscar agora, onde observar. Então, você pode pegar... Eu, outro dia, fui assistir Palmeiras, lá em Vinhedo, próximo de Campinas. O Palmeiras manda os jogos no estádio de Vinhedo. Eu fui assistir Palmeiras e Moreninhas do Mato Grosso. Né? Então, o Palmeiras ganhou com uma certa facilidade, um time muito melhor, um time que treina todo dia. Em compensação, o adversário não tem esse mesmo privilégio. Mas eu tive a oportunidade de analisar as atletas. Amanhã a gente pode puxar uma atleta e dar condição para ela jogar numa equipe melhor ou na própria seleção, num período de experiência. Coisa que era muito difícil a gente fazer essa pesquisa, essa peneira, como a gente fala na gíria futebolística, porque, primeiro, que passava poucos jogos pela televisão, você não tem imagem. E aí você também não tem muitos clubes em atividade, a dificuldade para você garimpar é muito grande. Hoje não. Hoje tem 36 equipes na Série B. Né? Então, você tem aonde olhar as atletas hoje, mais 16 equipes na Série A. Então, eu acho que melhorou muito, o start foi dado, como o Marco falou. Nós não tivemos, o país ainda não teve o tempo hábil para encaixar as coisas, mas o início foi dado, que era o mais importante. Porque não adianta você fazer 1000 projetos e não iniciar. Não tem problema que esse início seja com um pouco mais de dificuldade ou com alguns resultados. Portugal também está passando por isso. O Benfica está disputando a Série A2 para subir. Teve outro dia, ganhou de 31-0. Considerando que o jogo é mais ou menos 60 minutos de bola rolando, um gol a cada 2 minutos. Então, também os outros países, para implantar, também estão sofrendo. Mas o mais importante é que foi implantado, e isso nos dá uma condição muito melhor, inclusive para garimpagem para a seleção principal. Importante também lembrar o licenciamento de clubes, né? Que esta questão que a CBF, Conmebol, FIFA estão fazendo para que os clubes sejam da Série A, tenham os seus departamentos e seus clubes, os seus times femininos na fase da principal, do time principal, e também na sua formação com base, disputando campeonatos. Então, o licenciamento de clubes fez com que todos manifestassem o interesse, a necessidade de formar equipes femininas. Isso com certeza vai melhorar muito o padrão do jogo. O Vadão falou de goleadas, e uma coisa importante é que os jogos hoje estão muito mais equilibrados, o que dá vontade de assistir. Você não quer ver um jogo que tem um resultado
de goleada claríssimo logo do começo. O interesse do jogo é o jogo disputado. E hoje nós vemos pela TV, pelos aplicativos, inúmeras formas de transmissão, Twitter, Facebook, CBF TV, nós podemos acessar e assistir partidas de futebol feminino. Eu acho que isso foi assim de grande valia para o nosso poder de observação e selecionamento de atletas. Vadão, aqui embaixo à sua esquerda, Tébaro, do Globoesporte.com. Você chega nessa Copa do Mundo com a bagagem de já ter disputado o Mundial de 2015 e está levando um time cascudo com você. Marta e Cristiane vão para a 5ª Copa do Mundo, a Bárbara vai para a 4ª, se não me engano, a Formiga nem se fala, vai para a 7ª, algo sem precedente na história do futebol. Mas falando da Copa do Mundo de 2015 em específico, eu quero saber o que você tira de lição desse Mundial de 2015 que possa ser utilizado pela seleção e por você nesse Mundial que você está prestes a disputar. Obrigado. Bom, a grande lição é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre uma competição como o Mundial, como a Olimpíada, como o próprio Pan-Americano, do que as competições normais. Por exemplo, vamos falar de Libertadores, que está aí, o Brasil está indo muito bem na Libertadores. Por exemplo, você vai para o mata-mata da Libertadores, você joga um jogo dentro e um jogo fora. Se você jogar mal um jogo, você tem condição, como aconteceu aí na Champions League, que houve a reversão de resultados quase que impossíveis, para o Barcelona ter perdido, tal, enfim. Então, você tem 2 jogos. E a grande lição nossa é que no Mundial não tem 2 jogos, é um jogo. Você não pode se dar o direito de jogar mal 15 minutos. Você tem que ter uma regularidade muito grande durante os 90 minutos. Você tem que ter um poder de concentração os 90 minutos, né? Sem contar o acréscimo. Por quê? Porque um vacilo, se você lembra da Copa de 2015, nós ganhamos os 3 primeiros jogos, classificamos em primeiro lugar, tal, e fomos jogar com a Austrália. 2 minutos antes, sei lá, 3, 5 minutos antes, nós tínhamos a Formiga cabeceou uma bola na trave, ela pegou na parte de dentro da trave, deveria ter entrado, não entrou, voltou, tinha 15 atletas dentro da grande área, que foi uma bola parada, sobrou para a zaga do adversário, não sobrou para nenhum atacante nosso, repôs essa bola para dentro do gol. E num contra-ataque, a Austrália foi mais feliz e ganhou o jogo, e a gente ficou fora. Então, a gente não pode se dar o luxo. Essa é a grande lição que a gente tem. É cobrar e treinar essa insistência na concentração. Não dá para você falar, joguei bem o primeiro tempo e joguei mal o segundo. Aconteceu contra nós, Espanha. Nós fizemos um grande amistoso contra a Espanha no primeiro tempo, saímos 1-0. Foi o jogo que eu não gostei. O segundo tempo contra a Espanha, a gente não jogou bem, a gente não conseguiu sair da marcação, eles nos pressionaram, só que quando a gente jogou melhor, a gente fez 1, e quando eles jogaram melhor, eles fizeram 2, e nós perdemos o jogo. Então, essa lição é o que eu mais aprendi no Mundial. Oi, Vadão, bom dia. Aqui é o Fundo, centralizado, Ricardo Lai, Fox Sports. Vadão, pelo que você falou da qualidade, né, individual, né, de algumas jogadoras e que o Brasil pode resolver dessa forma, como é que você planeja, qual o modelo de jogo ideal para potencializar essas jogadoras, como a Marta? E outra questão em relação a todo esse histórico, a preparação, a dificuldade, se é justo o Brasil ser cobrado pelo título. Mas no Brasil, quando você veste a camisa da seleção, não tem jeito. Todo mundo vai cobrar isso, até porque nós temos atletas para isso. Então, eu não me importo com esse tipo de cobrança, eu acho que é absolutamente normal. Nós sabemos da dificuldade, porque aumentou muito o número de concorrentes, mas, como eu falei, aumentou para os outros também. São 24 equipes, uma só vai ser campeão, 23 vai ficar para trás, não tem como. Então, outras potências do futebol feminino também não ganharão, é apenas uma. Então, nós ainda, essa cobrança é absolutamente normal, está dentro dos padrões e a gente não se incomoda com isso. Muito pelo contrário, muitas vezes a cobrança acaba nos motivando ainda mais. Quando a gente está muito assim na zona de conforto, não, tá bom, se fizer uma boa campanha, se for lá passar a primeira fase, a gente fica numa zona de conforto que o próprio inconsciente da gente nos trai nas atitudes do dia a dia. Então, eu acho que a cobrança é absolutamente normal. Um modelo de jogo? Um modelo de jogo, perdão.
Nós temos 2 modelos de jogo definidos já há muito tempo, inclusive mantendo a base já sabe disso. Nós jogamos no 4-4-2, quando atacamos com 4 atacantes, quando defende no 4-4-2, quando ataca no 4-2-4, que é uma coisa que funcionou muito bem para a gente. No Mundial de 2015, a gente jogou no 4-3-3. E nós jogamos bem, perdemos para a Austrália, mas jogamos bem, fizemos uma primeira fase boa. Mas a gente não criava tanta chance de gol como a gente deveria. E aí a gente mudou no Pan-Americano para o 4-4-2, jogando com 4 atacantes, 2 delas voltando pela beirada. E a gente teve sucesso, ganhamos o Pan-Americano, a medalha de ouro, com 100% de aproveitamento. A partir daí a gente manteve, inclusive, na Olimpíada. Mas nós temos 2 formas definidas de jogo, a 4-4-2 e o 4-3-3. Quando a gente joga no 4-4-2, a Marta joga um pouco mais à frente. Quando a gente joga no 4-3-3, a Marta joga na função como meia, vindo organizar juntamente com a Formiga e a companheira da Formiga. Então, nós temos aí bem definido esses 2 sistemas, e a gente vai jogar de acordo com a situação. Às vezes você começa jogando o jogo de uma forma, não está dando certo, você pega a Marta, traz para o meio e ela compõe o 4-3-3. Então, a gente está bem definido isso e, logicamente, que vamos intensificar agora no período de treinamento. Vadão, bom dia, Marco Aurélio, aqui à sua esquerda. Silvio Barsetti, Portal Terra. Tudo bem. Vadão, você fez trabalhos vitoriosos, expressivos no São Paulo, Guarani, Ponte Preta, entre outros clubes. Depois chegou à seleção em 2014, conquistou a Copa América, mas ultimamente pode-se dizer até que você é um privilegiado no futebol brasileiro, porque é difícil um técnico resistir a 9 derrotas seguidas pela realidade do futebol brasileiro, a não ser o técnico do Ibis, né? Que seria o contraponto disso. Como é que você lida com esse peso de 9 toneladas nas suas costas, a pressão que você, de repente, deve sentir de si próprio para ter um resultado na Copa do Mundo e passar confiança e otimismo para o grupo? Como é que você lida com isso? Com tranquilidade. Foi que a diretoria me passou. Eles me passaram essa confiança. Eu não sei se você percebeu que essa gestão da CBF ela está fazendo totalmente diferente dos outros. Por exemplo, no masculino, o Tite foi mantido, coisa que nunca acontecia no futebol brasileiro. E agora, nesses resultados negativos, eu fui mantido, tive a confiança do presidente, conversei com o presidente, agradeci o presidente pela confiança mais uma vez, certo? Então, é uma questão de confiança. Você está citando um período negativo que eu tive agora, mas eu tive 2 Copa América, todos os torneios internacionais nós ganhamos. Nós ganhamos um torneio internacional com final contra os Estados Unidos e nós ganhamos um torneio internacional com final com o Canadá. Não foi com equipes fracas, foi com equipes fortes. Nós ganhamos o Pan-Americano com medalha de ouro, 100% de aproveitamento. E tivemos vários jogos importantes que a gente venceu. Atravessamos um momento difícil, a diretoria entendeu que no saldo a gente tinha muito mais positivo do que negativo. Então, eu acho que, primeiro, que tenho experiência suficiente para lidar com esse tipo de coisa. E, segundo, que a minha tranquilidade, e é o que as jogadoras sentem, foi o apoio que eu tive aqui dentro da CBF. A confiança que eles depositaram em mim. Então, a minha resposta tem que ser, obviamente, para o Brasil todo, mas principalmente para a CBF, que confiou mais uma vez na minha pessoa e no meu trabalho. Eu só quero fazer uma correção pequena. Houve uma vitória contra o Canadá, nós tivemos 2 jogos contra o Canadá. Um portões abertos e um portão fechado por exigência de FIFA, por questão de data, de tempo entre um jogo e outro. Esse jogo não é computado, né? Até porque ele não foi colocado como portão aberto. Mas jogamos, o jogo existiu, vencemos de 1-0, do mesmo jeito que perdemos de 1-0. E gostaria de lembrar que todas essas partidas foram fora de casa, no campo do adversário, contra as melhores seleções, top 7 do mundo, em condições difíceis, viagens longas, tudo aquilo que todo mundo já sabe no futebol, temperaturas abaixo do nosso padrão, e o que não é desculpa, mas se você fizer o retrospecto de mandantes e visitantes, você vai ver quanto é difícil jogar fora de casa com essas maiores seleções do mundo. E as nossas derrotas, todas elas foram por placar apertado, não houve nenhuma goleada acachapante. Aqui. Luiz Assado, Lance.
A seleção vem de resultados ruins nos últimos jogos e com críticas, como já foi falado aqui. Vadão, você considera que o time está pronto ou você acha que só depois desse período de treinamento que o time realmente vai ser considerado pronto para a Copa? Não, logicamente que nós dependemos desse período de treinamento. Nós acabamos de dizer aqui que durante todo esse período, se você for olhar as escalações, a gente mudou constantemente a equipe. A gente não manteve um time para falar assim, esse time foi treinado durante um ano, teve resultado negativo, mas era o mesmo time. Não. Nós tivemos jogos, por exemplo, contra a França e contra a Inglaterra no final do ano passado, que, por conta dos Estados Unidos disputar sua eliminatória no final do ano, eles terminaram o campeonato mais cedo. Nós fomos jogar com a França e com a Inglaterra, com as nossas metade da equipe nossa que estava nos Estados Unidos, Debinha, Marta, Mônica, enfim, Poliana, Andressinha, Camila, essas atletas estavam todas de férias. E a gente teve que fazer um período curto de treinamento de uma semana para dar uma condição mínima para jogar contra a França, contra a Inglaterra, que são top. Então, a gente teve, o nosso calendário, ele é prejudicado no sentido de que cada atleta está num ponto do mundo. Se todo mundo se concentrasse na Europa, nós tínhamos um calendário só, acompanharíamos aquele calendário. Não, esse ano, por exemplo, quando a gente foi para os Estados Unidos, metade da equipe estava fazendo preparação inicial e metade da equipe estava jogando o Campeonato Europeu. Agora, no meio do ano, é que as coisas vão se chegando, porque aquelas que estavam de férias passaram a jogar, aquelas que estavam jogando terminaram a temporada, mas estão em ritmo de jogo. Então, nós vamos pegar as atletas num nível melhor. E, obviamente, que dependemos desses 15 dias para dar o toque final, a partir do momento que, nesse período todo, a gente não conseguiu jogar com a equipe que a gente gostaria, em virtude do excesso de contusões que tivemos. Vamos para as últimas 3 perguntas agora. Vai, Barão. Vadão, aqui à tua direita. Só você é capaz de responder isso. O que é mais fácil? Controlar um vestiário com 23 homens ou com 23 mulheres? Pergunta difícil, hein? Não, são diferentes. A característica feminina ela é completamente diferente da característica masculina. Então, por exemplo, nós tivemos um jogo contra a Argentina, na Copa América, que a arbitragem estava muito ruim contra nós. Até o Marco acabou tendo uma discussão lá com o pessoal da arbitragem e tal. E quando a gente foi para o intervalo, o jogo estava 0-0. E já era o jogo da outra fase, que era jogo já decisivo, já pensando no objetivo final. E quando nós entramos no vestiário, elas não paravam de falar, porque é difícil, elas não param mesmo, né? Quando a gente vai almoçar, elas ficam na mesa delas ali e a gente fica na mesa aqui. Elas conseguem falar todas juntas, uma com a outra, ainda ouve o que a outra está falando lá e consegue se comunicar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então, quando eu entrei no vestiário, aquilo estava um alvoroço, todo mundo reclamando e falando da arbitragem, nervoso. Então, é uma característica. O masculino, né, os homens não têm tanto isso. Às vezes, uma discussão ou outra, mas são raros. As mulheres é com frequência. Quando elas estão nervosas, a frequência é maior. Então, às vezes, é um pouco mais difícil acalmar as mulheres naquele momento do que o homem. O homem é um pouco mais fácil de você ter. Então, tem esse tipo de característica feminina não tem como você mudar. Você tem que aprender a lidar. E eu achei que eu sabia lidar com mulher. Eu estou casado há 38 anos, ainda tenho uma filha, mas quando você mexe com 30 é diferente. É completamente diferente. Mas, assim, eu acho um pouquinho mais difícil, na hora do conflito, você acalmar as mulheres, porque o período é muito curto, né? Você está no intervalo do jogo, o período é muito curto, né, do que homem. Mas, de qualquer forma, nós já pegamos jeito agora. Bom dia, Gabriela, aqui. Gabriela, do site Jogadelas. Vadão, você convocou 4 meia-campistas e 8 atacantes. A Gabi Zanotti, que foi uma das melhores meia-campistas do Brasileiro de 2018, ela, de 35 jogos, ela jogou 30 e marcou 17 gols. Por que, apesar da idade dela de ter 33 anos, por que ela não foi convocada? Obrigada. A Gabi Zanotti sempre esteve conosco. Inclusive, ela não estava na seleção quando eu cheguei, e eu a trouxe para a seleção de volta.
Só que chega um momento que a gente vai selecionando uma ou outra atleta e, infelizmente, às vezes uma atleta boa, por exemplo, a Darlene é uma atacante muito boa, ela está fora. A própria Thaís Guedes também, que jogou com a gente aí, a própria Copa América também está fora, é uma atleta boa. Infelizmente, nós temos que preencher, não dá para preencher mais do que 23. Então, a Gabi Zanotti é uma grande jogadora, ela está na lista. Por exemplo, se eu tiver um problema, ela está na lista larga, eu posso, amanhã, numa contusão, falar, não, eu vou trazer a Gabi, ela está dentro da lista larga, ela não está descartável. Né? Só que, nesse momento, a gente entendeu que essas aqui preenchia melhor aquilo que a gente quer. Porque tem uma coisa engraçada que eu estava brincando com o Marco, né? A imprensa tem preferência, o torcedor tem preferência, às vezes o dirigente tem preferência, o treinador não pode ter. É interessante isso. Mas aqui não é nem por isso, a gente vai encaixando características de jogo, essa combina com essa vai dar um casamento melhor com aquela. Não é simplesmente convocar e depois você fala, mas como é que eu vou escalar agora? Se é a mesma característica, se é de escalação iguais. Então, tem uma série de coisas que a gente leva, são critérios que a gente leva em consideração, que às vezes o público, de uma maneira geral, não leva, né? Analisa só a parte técnica. A gente também analisa, mas aí tem as comparações e nós temos que escolher. Infelizmente, a gente tem que optar. Não dá para levar todo mundo. Vadão, aqui à sua frente, aqui atrás, Daniele Carvalho, da agência Mova Press. Tá. Aqui, tudo bem? Pegando esse gancho de modelo de jogo e posições, me chamou a atenção que você convocou aqui na lista a Camilinha como lateral. E ela joga como meia, né, no Orlando. E você também, falando do modelo de jogo, que um colega aqui perguntou, sobre como você vai usar essas meninas. A Camilinha está na lateral aqui na lista. Você tem a Adriana, que foi craque, foi revelação ano passado do Brasileirão, e joga mais para frente, mas ela vem sendo cotada como uma possível substituta da Formiga. Como é que você enxerga isso? E algum jogo passado, você testou a Andressa Alves também na lateral. Você tem muitas jogadoras no ataque que você pode testar em outras posições. Como é que está sendo formado esse planejamento na sua cabeça? Só para lembrar, talvez você jovem não lembre, eu comecei minha carreira em 1992. E peguei um time do interior, que era o Mojimirim, fiz se conhecer no mundo inteiro, por quê? Pela versatilidade, pela maneira de jogar, era uma rotatividade. Eu usava a polivalência em 1982. E todo atleta que joga em outras posições me cativa. Pode ser que ela até não esteja na lista, mas ela é uma grande candidata à lista, porque é o meu estilo de trabalho. Então, hoje eu tenho a Andressa Alves, que, na verdade, não foi um teste. Isso nós vamos discutir a vida inteira, porque toda vez que você perde o jogo, você está numa fase ruim, o treinador nunca tem razão de nada. Então, veja bem, a Andressa Alves jogou boa parte da carreira dela de lateral. Ela não foi uma... Eu não coloquei ela lá, vou lá colocar. Não foi uma aventura. Inclusive, em janeiro, na primeira data FIFA, eu chamei a Andressa e falei, Andressa, você tem a facilidade de jogar em várias posições. Pode ser que eu vá colocar você também na lateral, para a gente dar uma observada, para que eu possa convocar e ter a certeza daquilo que a gente vai poder utilizar. Por exemplo, Olimpíadas são só 18, 2 goleiras, são 16. Se eu não tiver Camilinha, se eu não tiver Andressa Alves, se eu não tiver jogadores que jogam da posição, eu não consigo fechar 11 posições. Se eu machucar uma atleta, eu só tenho a substituta daquela. Então, se eu machucar uma que não tem, eu só posso levar 16 jogadoras de linha, eu não fecho. Então, a polivalência, a jogadora que tem facilidade de jogar em outras posições, eu gosto, particularmente. Então, por exemplo, você falou, a Camilinha vem jogando no Orlando assim. A Camilinha jogou comigo. Na sub-20, ela foi lateral. Comigo, ela jogou de lateral nas duas. Ela jogou mais à frente do lado esquerdo e ela jogou como volante, segundo volante no meio campo. Andressa Alves da mesma forma. Então, hoje, eu tenho o privilégio de ter duas atletas, a própria Adriana, que joga mais à frente, joga para as beiradas, joga no meio. Então, a própria Marta, né, que joga como meia, joga como beirada, joga como segundo atacante. Então, hoje eu tenho um privilégio de ter atletas que, se eu precisar fazer uma mexida diferente, nós temos isso para fazer. Então, é apenas uma característica particular minha e que eu fiz isso na minha carreira inteira e estou fazendo na própria seleção brasileira. Última pergunta agora. Você.
Vadão, aqui atrás de novo é a Roberta Barroso, da Band, na última fileira. Só uma questão que o Santos, né, no Campeonato Brasileiro, está com 100% de aproveitamento, está entre as principais equipes do Brasil e não tem nenhuma atleta do Santos nessa lista. Por que nenhuma jogadora do Santos foi chamada? Não, tem a Tayla, né, que hoje está em Portugal, mas estava no Santos, o ano passado. Passado recente agora, a Tayla estava no Santos. Foi convocada quando ela estava no Santos. A gente convocou a Maurine entendeu que ela não queria mais jogar na seleção, que já tinha encerrado. A Maurine também foi feito um contato com a Maurine para convocar a Maurine. Não agora no final, durante aí todo esse período. Então, a gente sempre observou também as jogadoras do Santos. Quando eu cheguei aqui, tinha uma goleira que jogava no Santos, que permaneceu, viajou com a gente em algumas oportunidades. Então, a gente não tem nada. Agora, neste momento, a gente entendeu que os jogadores do Santos, nós temos outros jogadores que se encaixam melhor. Mas, só para lembrar o passado mais recente, a Tayla agora, num período de 2, 3 meses atrás, jogava no Santos e foi convocada para a seleção enquanto vestia a camisa do Santos. Obrigada a todo mundo. Último aviso, a seleção viaja na terça-feira, parte da comissão técnica e algumas atletas já para Portugal, saindo aqui do Rio. Tá bom? Obrigada. Obrigado a todos, obrigado pela presença tão honrosa da diretoria da CBF, do Edu Gaspar, Juninho, Davi Soares, Walter Feldman, Dr. Carlo, Rato, doutora Regina, presidente Edinaldo, muito obrigado por estar aqui.